Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, que eu acho importante. Eu peço a vocês que não tomem isso como uma aula no sentido formal do termo, ou como uma conferência ou algo assim. O que vocês vão ter aqui hoje é um sujeito que descobriu Camões quando tinha 24, 25 anos e nunca mais parou de lê-lo. Eu já tenho um pouco mais de 24, 25 anos. Obrigado, amigo. E continuo lendo e relendo até hoje. Isso é um modo de dizer que eu gosto de Camões. De modo que o que nós vamos ter hoje aqui é um velho professor dizendo a jovens amigos por que vale a pena ler Camões. E quando eu fui convidado para fazer essa palestra há cerca de 4 semanas, que inclusive ela foi marcada uma primeira vez, foi necessário adiar porque eu não estava bem de saúde. Eu, antes de me pôr a trabalhar ativamente nos textos, na seleção de textos e assim por diante, eu escrevi para meu uso pessoal uma espécie de guia do que eu queria fazer. E eu vou ler porque é exatamente o que eu tentei fazer. Não é muito o que desejo, apenas ser capaz de dizer coisas belas e verdadeiras sobre Luís de Camões, tanto sobre o épico, que mais do que qualquer outro glorificou sua pátria, quanto sobre o lírico, que perscrutou fundo o coração humano e, em Sob os rios que vão, entoou o mais sublime canto de saudades de um exilado do céu. De modo que é isso que nós vamos fazer. Eu vou começar lendo e comentando umas poucas passagens dos Lusíadas. Os Lusíadas são um poema em 10 cantos. Podem ficar tranquilos que é muito menos do que isso que eu vou ler. Vou ler umas tantas passagens apenas para dizer quem era Camões, o que ele pensava de sua pátria, o que ele pensava da missão de Portugal no mundo e assim por diante. Sempre que possível, eu vou tentar mostrar Camões com palavras dele. Ele, numa ou outra passagem dos Lusíadas, ele fala de si. E eu selecionei uma ou duas dessas passagens que eu acho que a melhor maneira de falar sobre Camões é deixar o próprio Camões falar. De modo que eu vou começar com o começo. O começo dos Lusíadas. Nas primeiras estrofes, que são... Obrigado. Está melhor agora, gente? Sim. São estrofes de 8 versos cada uma, por essa razão também são chamadas de oitavas. Ele propõe o tema dos Lusíadas e invoca a ajuda das musas do Tejo, que ele chama de Tágides. É uma palavra latina derivada do nome latino do rio Tejo, que é Tagus. Portanto, as ninfas do Tejo são as Tágides. E depois ele se dirige ao rei, ao jovem rei, Dom Sebastião, a quem ele dedica o poema e pedindo a benignidade real. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, e em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram,
e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. E vós, Tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde celebrado foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas fé abordene, que não tenham inveja as de Hipocrene. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. E vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade, vós, ó novo temor da maura lança, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus, que todo mande, pera do mundo a Deus, dar parte grande. Vós, tenro e novo ramo florescente, de uma árvore de Cristo mais amada que nenhuma nascida no Ocidente, cesárea ou cristianíssima chamada. Vede-o no vosso escudo, que presente vos mostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas e deixou as que ele pera si na cruz tomou. Vós, poderoso rei, cujo alto império o sol logo em nascendo vê primeiro, vê-o também no meio do hemisfério, e quando desce o deixa derradeiro. Vós que esperamos jugo e vitupério do torpe ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentio que ainda bebe o licor do santo rio, inclinai por um pouco a majestade, que nesse tenro gesto vos contemplo, que já se mostra qual na inteiridade, quando subindo ireis ao eterno templo. Os olhos da real benignidade ponde no chão, vereis um novo exemplo de amor dos pátrios feitos valerosos, em versos divulgado numerosos. Vereis amor da pátria não movido de prêmio vil, mas alto e quase eterno, que não é prêmio vil ser conhecido por um pregão do minho neu paterno. Ouvi, vereis o nome engrandecido daqueles de quem sois Senhor superno, e julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se de tal gente. Ouvi, que não vereis com vãs façanhas fantásticas, fingidas, mentirosas, louvar os vossos, como nas estranhas musas de engrandecer-se desejosas. As verdadeiras vossas são tamanhas que excedem as sonhadas, fabulosas, que excedem Rodamonte e o Vão Rugeiro, e Orlando, ainda se fora verdadeiro. Por estes vos darei um Nuno Fero, que fez ao rei e ao reino tal serviço, um Egas e um Dom Fuas, que de Homero a cítara para eles só cobiço. Pois pelos 12 pares dar-vos quero
os 12 de Inglaterra e o seu magriço. Dou-vos também aquele ilustre gama, que peraci de Enéas toma fama. Pois se a troco de Carlos, rei de França, ou de César quereis igual memória, vede o primeiro Afonso, cuja lança escura faz qualquer estranha glória. E aquele que a seu reino a segurança deixou com grande e próspera vitória, outro Joane invicto cavaleiro, o quarto e quinto Afonsos e o terceiro. Nem deixarão meus versos esquecidos aqueles que nos reinos lá da aurora se fizeram por armas tão subidos, vossa bandeira sempre vencedora. Um Pacheco fortíssimo e os temidos Almeidas por quem sempre o Tejo chora, Albuquerque terrível, Castro forte e outros em quem poder não teve a morte. Eu paro por aqui, a dedicatória continua. Ele enumerou vários heróis de epopeias ficcionais, como a canção de Rolando, por exemplo, ou como o Rolando Furioso é outra epopeia, Roldão, ou Orlando também, em italiano, são a mesma personagem. Mas vários outros heróis, muitas coisas fabulosas. Ele está dizendo, em troca desses heróis fabulosos, ele nomeia também Ulisses logo no começo, o sábio grego é Ulisses e o troiano é Enéas, cantados respectivamente na Odisseia de Homero e na Eneida de Virgílio, que são todas epopeias escritas para glorificar os feitos destes homens. E ele está dizendo, aqueles a quem eu canto não são heróis fingidos, são heróis verdadeiros de carne e osso, e são portugueses. Bom, isso só para que tenham uma ideia do que é essa proposição inicial dos Lusíadas, a invocação que ele faz às musas do Tejo e a dedicatória ao rei. E eu vou agora passar para um trecho do canto segundo, quando Vasco da Gama, porque a ação dos Lusíadas, isso é um detalhe que tem seu interesse, a ação dos Lusíadas começa com Vasco da Gama já na costa oriental do continente africano, ou seja, à beira do Oceano Índico. E ali ele precisou fazer uma guarda, ancorar num porto. Aquilo ali era tudo terra tomada, dominada por mouros, para tomar provisões e água para sua esquadra. E ali uma das autoridades moriscas, o primeiro mouro com quem ele entra em trato, pedindo água e alimento, naturalmente, para adquirir contra metal soante, diz que vai dar tudo isso e prepara uma tremenda cilada para destruir os portugueses. E aí ocorre um dos paradoxos dos Lusíadas. Vasco da Gama, evidentemente, é um cristão, e um cristão de muito boa cepa, mas os deuses do Olimpo estão divididos em relação à navegação dos portugueses, a tentativa dos portugueses de chegarem à Índia por via marítima. Alguns deuses, liderados, por assim dizer, por Marte e por Vênus, protegem os portugueses contra todas as insídias armadas por Baco. Então, nós vemos esta proteção ocorrer quando a Vênus manda um grande grupo de ninfas
desviar a esquadra do Gama para que eles não permaneçam naquele porto onde serão fatalmente destruídos. E como eu disse há pouco, Vasco da Gama é um cristão, de modo que, embora a salvação ali tenha vindo das ninfas de Vênus, porque são ninfas enviadas por Vênus, Vasco da Gama ergue as mãos aos céus e agradece a Deus com estas palavras: ó caso grande, estranho e não cuidado, ó milagre claríssimo e evidente, ó descoberto engano inopinado, ó pérfida inimiga e falsa gente, quem poderá do mal aparelhado livrar-se sem perigo sabiamente, se lá de cima a guarda soberana não acudir à fraca força humana? Bem nos mostra a divina providência destes portos a pouca segurança. Bem claro temos visto na aparência que era enganada a nossa confiança. Mas, pois saber humano nem prudência enganos tão fingidos não alcança, ó tu, guarda divina, tem cuidado de quem sem ti não pode ser guardado. E se te move tanto a piedade desta mísera gente peregrina, que só por tua altíssima bondade da gente a salva pérfida e maligna, n'algum porto seguro de verdade conduzir-nos já agora determina, ou nos amostra a terra que buscamos, pois só por teu serviço navegamos. E aqui está formalmente declarado o fito primário da navegação de Vasco da Gama. Quem declara isso é o próprio Vasco da Gama. Eu vou agora um pouco mais adiante e eu vou ler um dos episódios mais extraordinários dos Lusíadas. Está no canto 5º. Vocês provavelmente sabem que até o momento em que Bartolomeu Dias, 1492, se não me engano, dobrou o cabo da Boa Esperança, ele não tinha este nome, ele era conhecido como Cabo das Tormentas, porque era um lugar perigosíssimo, onde dois oceanos se encontram, o Atlântico e o Índico, de modo que as correntes marítimas ali eram uma ameaça constante a quem quer que se arriscasse a dobrar aquele cabo, que passou a ser Cabo da Boa Esperança depois que Dom Manuel I recebeu a notícia de que os portugueses o tinham dobrado, de que Bartolomeu Dias o tinha dobrado. Pois bem, querendo Camões representar os imensos perigos daquele cabo, ele imagina que aquele cabo é um antigo Titã, que eram gigantes que moveram guerra aos deuses e foram todos vencidos e castigados. E o castigo deste Titã, Adamastor, que tinha ousado se apaixonar por Tétis, rainha do oceano, foi ser transformado em pedra, naquele cabo terrível. Pois bem, então, o episódio que eu vou ler agora é conhecido como o episódio do Adamastor. Vasco da Gama e seus homens estão se aproximando daquele cabo, e o mais eu vou ler agora com palavras de Camões. Porém, já 5 sóis eram passados, que dali nos partíramos, cortando os mares nunca doutrem navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando, uma noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece. Tão temerosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo. Bramindo,
o negro mar de longe brada, como se desse em vão n'algum rochedo. Ó potestade, disse, sublimada, que ameaço divino ou que segredo este clima e este mar nos apresenta, que mor coisa parece que tormenta. Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados e a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tão grande era de membros, que bem posso certificar-te que este era o segundo de Rhodes estranhíssimo colosso, que um dos 7 milagres foi do mundo. Com tom de voz nos fala, horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. E disse, ó gente ousada, mas que quantas no mundo cometeram grandes coisas, tu que por guerras cruas, tais e tantas, e por trabalhos vãos nunca repousas, pois os vedados términos quebrantas, e navegar meus longos mares ousas, que eu tanto tempo há já que guardo e tenho num carados de estranho ou próprio lenho. Pois vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento, a nenhum grande humano concedidos, de nobre ou de mortal merecimento. Ouve os danos de mim, que apercebidos estão a teu sobejo atrevimento, por todo o largo mar e pela terra, que indás de sojugar com dura guerra. Sabe que, quantas naus esta viagem que tu fazes fizerem, de atrevidas, inimiga terão esta paragem, com ventos e tormentas desmedidas. E da primeira armada que passagem fizer por estas ondas insofridas, eu farei de improviso tal castigo, que seja maior o dano que o perigo. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu suma vingança, e não se acabará só nisto o dano de vossa pertinace e confiança. Antes, em vossas naus, vereis cada ano, se é verdade o que o meu juízo alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. E do primeiro ilustre que a ventura com fama alta fizer tocar os céus, serei eterna e nova sepultura por juízos incógnitos de Deus. Aqui porá da turca armada dura os soberbos e prósperos troféus, comigo de seus danos e ameaça a destruída Quílua com Mombaça. Ou este primeiro que vai morrer, de quem ele vai tomar vingança, suma vingança, é precisamente Bartolomeu Dias, que ousou dobrar aquele cabo, o cabo das tormentas, que graças a ele, Bartolomeu Dias, passou a ser o cabo da Boa Esperança. Bartolomeu Dias foi à Índia pela segunda vez, nessa viagem de Vasco da Gama, e de lá não voltou. Outro também virá de honrada fama, liberal, cavaleiro, enamorado, e consigo trará fermosa dama, que amor por grão-mercê lhe terá dado. Triste ventura e negro fado chama, neste terreno meu, que duro e irado os deixará de um cru naufrágio vivos, pela verem trabalhos excessivos. Trabalhos no português clássico significa também sofrimentos. Há um célebre livro do século XVI, escrito por um frade, Frei Tomé de Jesus, chamado Trabalhos de Jesus. É um livro sobre a paixão,
de Nosso Senhor, ou seja, sofrimentos de Jesus. É neste sentido também que Camões aqui emprega a palavra trabalhos. Verão morrer com fome os filhos caros, em tanto amor gerados e nascidos. Verão os cafres, ásperos e avaros, tirar a linda dama seus vestidos. Os cristalinos membros e preclaros, a calma é o calor do meio-dia. A calma ao frio, ao ar, verão despidos, depois de ter depois de ter pisada longamente os delicados pés à areia ardente. E verão mais os olhos que escaparem de tanto mal, de tanta desventura, os 2 amantes míseros ficarem na férvida implacável espessura. Ali, depois que as pedras abrandarem com lágrimas de dor, de mágoa pura, abraçados as almas soltarão de fermosa e misérrima prisão. Mas ia por diante o monstro horrendo, dizendo nossos fados, quando alçado lhe disse eu: quem és tu, que esse estupendo corpo certo me tem maravilhado? A boca e os olhos negros retorcendo e dando um espantoso e grande brado, me respondeu com voz pesada e amara, como quem da pergunta lhe pesara: eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem chamais vós outros tormentório, que nunca a Ptolomeu, Pompônio, Estrabo, Plínio e quantos passaram, fui notório. Aqui toda a africana costa a cabo, neste meu nunca visto promontório, que pelo polo antártico se estende, a quem vossa ousadia tanto ofende. Fui dos filhos aspérrimos da terra, qual a encela do Egeu e o Sentimano. Chamei-me Adamastor e fui na guerra contra o que vibra os raios de Vulcano. Não que pusesse serra sobre serra, mas conquistando as ondas do oceano, fui capitão do mar, por onde andava a armada de Netuno que eu buscava. Amores da alta esposa de Peleu me fizeram tomar tamanha empresa. Todas as deusas desprezei do céu, só por amar das águas a princesa. Um dia vi com as filhas de Nereu sair nua na praia, e logo presa a vontade senti de tal maneira que ainda não sinto coisa que mais queira. Como fosse impossível alcançá-la, pela grandeza feia do meu gesto a fisionomia. Determinei por armas de tomá-la, e a Dores este caso manifesto. Dores é outra divindade marinha. De medo, a Deus então por mim lhe fala, mas ela, com fermoso riso honesto, respondeu: qual será o amor bastante de ninfa que sustente o de um gigante? Contudo, por livrarmos o oceano de tanta guerra, eu buscarei maneira com que, com minha honra, escuse o dano. Tal reposta me torna a mensageira. Eu que cair não pude neste engano, que é grande dos amantes a cegueira, encheram-me com grandes abundâncias o peito de desejos e esperanças. Já nécio, já da guerra desistindo, uma noite de Dores prometida, me aparece de longe o gesto lindo da branca Tétis, única, despida. Como doudo corri, de longe abrindo os braços pelaquela que era vida deste corpo, e começo os olhos belos a lhe beijar as faces e os cabelos. Ó que não sei de nojo como conte. Nojo, em português clássico, é o mesmo que luto. Ó que não sei de nojo como conte, que crendo ter nos braços quem amava, abraçado me achei com duro monte de áspero mato
e de espessura brava. Estando com Penedo fronte a fronte, que eu pelo rosto angélico apertava, não fiquei homem não, mas duriquedo, e junto de um Penedo, outro Penedo. Ó ninfa, a mais fermosa do oceano, já que minha presença não te agrada, que te custava ter-me deste engano, ou fosse monte, nuvem, sonho ou nada? Daqui me aparto, irado e quase insano, da mágoa e da desonra lhe passada, a buscar outro mundo onde não visse quem do meu pranto e de meu mal se risse. Eram já neste tempo meus irmãos vencidos, em miséria extrema postos, e por mais segurar-se os deuses vãos, alguns a vários montes sotopostos. E como contra o céu não valem mãos, eu que chorando andava meus desgostos, comecei a sentir do fado inimigo, por meus atrevimentos, o castigo. Converte-se minha carne em terra dura, em Penedos os ossos se fizeram. Estes membros que vês e esta figura por estas longas águas se estenderam. Enfim, minha grandíssima estatura neste remoto cabo converteram os deuses, e por mais dobradas mágoas me anda Tétis banhando destas águas. Este é o episódio do Adamastor. Eu quis ler para vocês, porque além da imensa beleza de seus versos, ele tem uma outra característica. É o segundo episódio de tragédia inserido nos Lusíadas. Os Lusíadas, como bem sabemos, é uma epopeia, canta feitos heróicos. Mas isto não impediu que, ao longo da narrativa, Camões inserisse duas tragédias. A primeira foi a tragédia de Dona Inês de Castro, mãe dos filhos do príncipe herdeiro Dom Pedro, filho de Afonso IV, que mais tarde veio a ser Pedro I, conhecido como Pedro o Cru, de Portugal. O caso foi que o príncipe Dom Pedro entretinha uma relação amorosa com Dona Inês de Castro, que era uma das damas de honra que tinha vindo de Espanha a se casar com a rainha. E Dom Pedro tinha se tomado de amores por ela, com ela tinha tido filhos, e depois da morte da rainha, que foi prematura, foi muito prematura, ele teve essa união legitimada pelo bispo de Coimbra. Mas isso foi, evidentemente, um casamento secreto e não impediu que o rei, aconselhado por maus conselheiros, a fim de evitar a possibilidade de que o rei de Espanha servisse dos préstimos, eventuais préstimos de Dona Inês, amante do príncipe real, o rei de Portugal, Dom Afonso IV, resolve fazer matar Dona Inês, e ela é assassinada diante dos filhos. Este é o primeiro episódio de Tragédia dos Lusíadas. O segundo é a tragédia do Adamastor, que eu acabo de ler para vocês. Depois disto, nós vamos adiante e, como vimos, as Vênus de ninfas, as ninfas de Vênus impediram que Vasco da Gama e sua esquadra ficassem naquele primeiro porto africano onde estava preparada a perdição dele.
a perdição deles, e foram conduzidos a um porto distante, ainda na costa da África, onde a autoridade muçulmana, que possuía todos aqueles territórios, recebeu-os muito bem, deu-lhes tudo de que eles necessitavam, e depois subiu a nau do capitão Vasco da Gama para conhecer por dentro a nau daquele europeu, e viu alguns painéis que narravam a história de Portugal. Então, eu vou ler aqui onde ele vê, entre outras personagens da história e da lenda, ele vê um painel em que estava um velho. Eu vou ler, começar do começo da estrofe. Alça-se em pé o Catual, essa autoridade, com ele o Gama junto, Coelho, outro português, de outra parte, e o mauritano. Os olhos põe no bélico transunto é retrato, de um velho branco, aspeito venerando, cujo nome não pode ser defunto enquanto houver no mundo trato humano. No trajo a grega usança está perfeita, um ramo por insígnia na direita, um ramo na mão tinha. Esse velho ali representado é Homero. Então, Camões aproveita a oportunidade para falar de um outro poeta épico que ele conhece de perto. E aqui começa um daqueles excertos camonianos, que para nós são absolutamente preciosos, porque é Luís de Camões falando de Luís de Camões. Um ramo na mão tinha, mas, ó cego eu, que cometo, insano e temerário, sem voz ninfa do Tejo e do Mondego, por caminhos tão árduo, longo e vário. Vosso favor invoco, que navego por alto mar, com vento tão contrário, que se não me ajudais, hei grande medo que o meu fraco batel se alague cedo. Olhai, que há tanto tempo que cantando o vosso Tejo, os vossos lusitanos, a fortuna me traz peregrinando, novos trabalhos vendo e novos danos. Agora o mar, agora experimentando os perigos mavórcios inumanos, qual cana-se que a morte se condena, numa mão sempre a espada, noutra a pena. Estes 3 últimos versos requerem uma explicação, que são realmente importantes. Cana-se que a morte se condena era filha de Éolo, deus dos ventos, que se apaixonou pelo irmão e cometeram um incesto. E o pai, quando descobre, envia uma espada à filha para que ela se mate. E antes de se matar, ela escreve uma carta dando explicações. Esta moça, filha de Éolo, era Cana-se. Então Camões se compara a Cana-se, que a morte se condena, numa mão sempre a espada, noutra pena. Isto é Camões, poeta e soldado. E agora ele continua a falar de si. Agora, com pobreza aborrecida, por hospícios alheios degradado. Hospício é hospedagem. Por hospedagens alheias degradado. Agora, da esperança já adquirida, de novo
mais que nunca derribado. Agora, as costas escapando a vida, que de um fio pendia tão delgado, que não menos milagre foi salvar-se, que pero rei judaico acrescentar-se. E ainda, ninfas minhas, não bastava que tamanhas misérias me cercassem, senão que aqueles que eu cantando andava, tal prêmio de meus versos me tornassem. A trocos os descansos que esperava, das capelas de louro que me honrassem, trabalhos nunca usados me inventaram, com que em tão duro estado me deitaram. Vede, ninfas, que engenhos de senhores o vosso Tejo cria valerosos, que assim sabem prezar, com tais favores, a quem se faz cantando gloriosos. Isto naturalmente é uma ironia. A quem os faz cantando gloriosos, que exemplos a futuros escritores, per espertar engenhos curiosos, pera porem as coisas em memória que merecerem ter eterna glória. Pois logo, em tantos males, é forçado que só vosso favor me não faleça, principalmente aqui, que sou chegado, onde feitos diversos engrandeça. Dai-mo vós sós, que eu tenho já jurado, que não no empregue em quem o não mereça, nem por lisonja louve algum subido, sou pena de não ser agradecido. Nem creiais, ninfas, não, que fama desce a quem ao bem comum e do seu rei antepuser seu próprio interesse, imigo da divina e humana lei. Nenhum ambicioso que quisesse subir a grandes cargos cantarei, só por poder, com torpes exercícios, usar mais largamente de seus vícios. Nenhum que ouse de seu poder bastante, nenhum que use de seu poder bastante para servir a seu desejo feio, e que por comprazer ao vulgo arranje, se muda, e que por comprazer ao vulgo errante, se muda em más figuras que proteio. Nem camenas também, cuideis que cante quem com hábito honesto e grave veio, por contentar o rei no ofício novo, a despir e roubar o pobre povo. Nem quem acha que é justo e que é direito guardar-se a lei do rei severamente, e não acha que é justo e bom respeito que se pague o suor da servil gente. Nem quem sempre, com pouco esperto peito, razões aprende e cuida que é prudente, para taxar com mão rapaz e escassa os trabalhos alheios que não passa. Aqueles sós direi que aventuraram por seu Deus, por seu rei, a amada vida, onde perdendo em fama a dilataram, tão bem de suas obras merecida. Apolo e as musas que me acompanharam me dobrarão a fúria concedida, enquanto eu tomo alento, descansado, por tornar ao trabalho mais folgado. Eu fiz questão de ler essa longa passagem dos Lusíadas, porque é a mais longa passagem em que Camões fala de si. As outras são passagens muito curtas, uma ou duas, e também nós temos 4 cartas que sobreviveram de Camões. Numa delas, que é a mais longa, uma carta que ele escreveu em Lisboa, algum tempo antes de ir para a Índia. Ele conta várias coisas pitorescas e tal, mas nada com a gravidade disto que foi dito aqui. E eu achei que era preciso que vocês conhecessem também Camões, não apenas por seus versos sobre Portugal e os grandes homens de Portugal, mas sobre Luís de Camões, que ninguém melhor do que Camões poderia falar dele. Depois disto, eu quero ler o final, bem
os versos finais dos Lusíadas. Ele primeiro se dirige às musas, a quem ele invocou no começo do canto primeiro, invocou depois no começo do canto terceiro, e agora ele vai invocar no final, não para pedir mais inspiração, mas para dizer que basta e que ele se cala. No mais, musas, no mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida. Destemperada é desafinada, temperado em português clássico é afinado, daí o cravo bem temperado de Johann Sebastian Bach. E Camões usa aqui destemperado exatamente com o mesmo sentido. Eu retomo. No mais, musas, no mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não no dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. E não sei por que influxo do destino não tem um ledo orgulho e geral gosto que os ânimos levanta de contínuo a ter pera trabalhos ledo rosto. Por isso vós, ó rei, que por divino conselho estás no régio sólio posto, olhai que sois e vede as outras gentes, senhor só de vassalos excelentes. Olhai que ledos vãos por várias vias, quais rompentes leões e bravos touros, dando os corpos a fomes e vigias, a ferro, a fogo, a setas e pelouros, a quentes regiões, a plagas frias, a golpes de lolatras e de mouros, a perigos incógnitos do mundo, a naufrágios, a peixes, ao profundo. Por vos servir, a tudo aparelhados, de vós tão longe sempre obedientes, a quaisquer vossos ásperos mandados, sem dar reposta, prontos e contentes, só com saber que são de vós olhados demônios infernais, negros e ardentes, cometerão convosco, e não duvido que vencedor vos façam, não vencido. Favorecei-os logo, e alegrai-os com a presença e lei da humanidade. De rigorosas leis desalivai-os, desalivai-os é o mesmo que desaliviai-os. Que assim se abre o caminho à santidade. Os mais experimentados, levantai-os, se com a experiência tem bondade, pela vosso conselho, pois que sabem o como, o quando, o onde as coisas cabem. Todos favorecei em seus ofícios, segundo tem das vidas o talento. Tenham religiosos exercícios de rogarem por vosso regimento. Com jejuns, disciplinas, pelos vícios comuns, toda ambição terão por vento, que o bom religioso verdadeiro glória vã não pretende nem dinheiro. Os cavaleiros tende em muita estima, pois com seu sangue intrépido e fervente estendem não somente a lei de cima, mas ainda vosso império preeminente. Pois aqueles que a tão remoto clima vos vão servir com passos diligentes, 12 inimigos vencem, os vivos, e, o que é mais, os trabalhos excessivos. Fazei, Senhor, que nunca os admirados alemães, galos, ítalos e ingleses possam dizer que são peramandados mais que peramandar os portugueses. Tomai conselho só de experimentados, que viram largos anos, largos meses, que posto que em cientes muito cabe, mais em particular o esperto sabe. De Formião, filósofo elegante, vereis como Anibal escarnecia, quando das artes bélicas diante dele com larga voz tratava iria. A disciplina militar prestante não se aprende, Senhor, na fantasia, sonhando, imaginando ou estudando,
se não vendo, tratando e pelejando. Mas eu, que falo humilde, baixo e rudo, de voz não conhecido nem sonhado, da boca dos pequenos sei contudo que o louvor sai às vezes acabado. Nem me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturado, nem engenho que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente. Pera servir-vos, braço às armas feito, pera cantar-vos, mente às musas dada. Só me falece ser a voz aceito de quem virtude deve ser prezada. Se misto o céu concede e o vosso peito dina empresa tomar de ser cantada, como apressadamente vaticina, olhando a vossa inclinação divina, ou fazendo que, mais que a de Medusa, a vista vossa tema o monte Atlante, ou rompendo nos campos de Ampelusa os muros de Marrocos e Trudante, a minha já estimada e leda musa, fico quem todo mundo de vós cante, de sorte que Alexandro em vós se veja, sem a dita de Aquiles ter inveja. Com estas palavras terminam os Lusíadas, e eu acho que já terá dado a vocês uma ideia de quem é este homem, este épico. Eu agora terei de me abster de ler tudo da lírica que eu tinha assinalado aqui, porque o tempo passa e a paciência com toda a justiça também se esgota. De modo que eu vou ler só 2, no máximo 3 sonetos de Camões, porque são muito belos e muito conhecidos alguns. O primeiro ele dedicou àquela Dinamene, a moça de quem ele vinha enamorado da Índia. Nós sabemos do naufrágio que ele sofreu na foz do rio Mekong. Ele fala apenas obliquamente deste naufrágio aqui, quando ele fala do canto que molhado será salvo, que eu não cheguei a ler aqui. Mas Diogo do Couto, que foi um grande historiador, foi o segundo grande historiador do Renascimento português, conheceu Camões na Índia ou melhor, encontrou Camões em Moçambique quando ele estava tentando voltar para Portugal. Moçambique, como sabe, era uma possessão portuguesa na costa do Índico, e ali estava Camões na mais pura pobreza, comendo de amigos, como diz Diogo do Couto. Ele diz: ali encontrei Luís de Camões, príncipe dos poetas de seu tempo, tão pobre que comia de amigos. E depois continua narrando Diogo do Couto que os amigos de Camões se cotizaram, como nós diríamos hoje, para provê-lo de roupa e de meios, de alimentos, para prosseguir em sua viagem, voltar a Portugal, carregando consigo os Lusíadas. Os Lusíadas e uma imensa esperança de ser bem acolhido do rei, e que o rei se desse conta de que aquele poeta estava cantando a pátria e os grandes homens de Portugal, e o recompensasse condignamente. E o que sucedeu foi que o rei mandou dar uma tensa, é uma palavra antiga para pensão, uma pensão ridícula que mal dava para se manter vivo. Camões e a velha mãe. E nós ficamos sabendo, por outro contemporâneo de Camões da época, que tão grande era a pobreza de Camões que ele só se mantinha vivo com as esmolas que aquele escravo Jau é a mesma coisa que javanês, que com ele viera da Índia, um fiel escravo de noite pedia esmola para Camões. E nós sabemos também quão grande
primeiro, quão grandes eram as tensas que esse mesmo rei costumava dar aos fidalgos, seus amigos. E sabemos também que na grande peste de 1580, no dia 10 de junho de 1580, morreu Camões de peste. E diz um contemporâneo, tão pobre que não tinha um lençol com que se cobrir. E um outro amigo, de meios, de recursos, quando Camões morreu, mandou construir um túmulo e escreveu o seguinte: aqui jaz Luís de Camões, príncipe dos poetas de seu tempo. Viveu pobre e miseravelmente e assim morreu. E agora eu vou ler um soneto que Camões dedicou àquela moça china, ou seja, chinesa, que vinha com ele da China e pereceu naquele naufrágio. Ele a chama por um nome que não aparece aqui, mas aparece em outros sonetos, ela dedicada a Dinamene, é o nome de uma ninfa grega. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Um outro soneto que eu acredito que mais de um de vocês também conhecerá. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode a seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? E agora, mais um soneto que vocês também certamente já ouviram ou já leram. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, que ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos lhe fora a si negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo mais servira, se não fora pela tão grande amor, tão curta vida. E agora eu vou passar adiante, porque há um outro soneto que vocês devem conhecer também. Erros meus, má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna sobejaram, que para mim bastava amor somente.
tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram, que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Errei todo o discurso de meus anos. Dei causa a que fortuna castigasse as minhas mal fundadas esperanças. De amor não vi senão breves enganos. Oh, quem tanto pudesse que fartasse este meu duro gênio de vinganças. Bom, meus amigos, haveria outras coisas para ler, mas o tempo está passando, de modo que eu vou ler apenas a glosa, ou seja, a paráfrase que Camões fez do Salmo 135 da Vulgata, que é aquele salmo dos judeus levados cativos para a Babilônia, e que eles, sobre os rios de Babilônia, se assentam e choram Sião. Superfluna Babilonis, irixedimus et flevimus Sion. Portanto, Camões vai tomar este mesmo início, usando inclusive uma forma arcaica da contração da preposição sobre com a preposição sobre com o artigo os, sóbolos. Eu preciso apenas estar aqui. Bom, eu vou ler e eu espero que vocês saibam apreciar. Já houve quem dissesse, Antônio Sérgio, que foi talvez o maior ensaísta português do século XX e que estudou muito de perto Camões, embora não fosse um camonista profissional, mas sabia mais do que um bom número de profissionais, porque tinha inteligência e cultura. Antônio Sérgio considerava este poema que eu vou ler agora nada menos que a espinha dorsal da lírica de Camões. Como quem diz, nesta paráfrase do Salmo 135 estão todas as chaves para quem quer entender a lírica de Camões, o que equivale a dizer também o próprio Camões. Sob os rios que vão por Babilônia me achei, onde sentado chorei as lembranças de Sião e quanto nela passei. Ali o rio corrente de meus olhos foi manado, e, tudo bem comparado, Babilônia ao mal presente, Sião ao tempo passado. Ali lembranças contentes n'alma se representaram, e minhas coisas ausentes se fizeram tão presentes como se nunca passaram. Ali, depois de acordado, com o rosto banhado em água deste sonho imaginado, vi que todo bem passado não é gosto, mas é mágoa. E vi que todos os danos se causavam das mudanças, e as mudanças dos anos, onde vi quantos enganos faz o tempo as esperanças. Ali vi o maior bem, quão pouco espaço que dura. O mal quão depressa vem, e quão triste estado tem quem se fia da ventura. Vi aquilo que mais val, que então se entende melhor quanto mais perdido for. Vi ao bem suceder mal, e ao mal muito pior. E vi com muito trabalho comprar arrependimento, vi nenhum contentamento, e vejo-me a mim que espalho tristes palavras ao vento. Bem são rios estas águas com que banho este papel. Bem parece ser cruel variedade de mágoas e confusão de Babel.
como homem que, por exemplo, dos transes em que se achou, depois que a guerra deixou, pelas paredes do templo suas armas pendurou, assim, depois que assentei que tudo o tempo gastava, da tristeza que tomei, nos salgueiros pendurei os órgãos com que cantava. Órgãos é o mesmo que instrumentos musicais, em geral. Aquele instrumento ledo deixei da vida passada, dizendo: música amada, deixo-vos neste arvoredo a memória consagrada. Frauta minha, que tangendo os montes fazias vir per onde estavas correndo, e as águas que iam descendo tornavam logo a subir, jamais vos não ouvirão os tigres que se amansavam, e as ovelhas que pastavam das ervas se fartarão, que por vos ouvir deixavam. Já não fareis docemente em rosas tornar abrolhos na ribeira florescente, nem poreis freio à torrente, e mais se for dos meus olhos. Não movereis a espessura, nem podereis já trazer atrás vós a fonte pura, pois não pudestes mover desconcertos da ventura. Ficareis oferecida à fama que sempre vela, frauta de mim tão querida, porque mudando-se a vida, se mudam os gostos dela. Acha a tenra mocidade prazeres acomodados, e logo a maior idade já sente por pouca idade aqueles gostos passados. Um gosto que hoje se alcança, amanhã já o não vejo. Assim nos traz a esperança, assim nos traz a mudança, de esperança em esperança e de desejo em desejo. Mas em vida tão escassa, que esperança será forte, fraqueza da humana sorte, que quanto da vida passa, está recitando a morte. Mas deixar nesta espessura o canto da mocidade, não cuide a gente futura, que será obra de idade, o que é força da aventura. Que idade, tempo, o espanto de ver com ligeiro passe, nunca em mim puderam tanto que, posto que deixo o canto, a causa dele deixasse. E aqui vai aparecer novamente a palavra nojos, que são lutos ou graves tristezas. Mas em tristezas e nojos, em gosto e contentamento, por sol, por neve, por vento, terne presente a los ojos, porque muero tan contento. São dois versos de um poeta espanhol, Boscan, no tempo em que o J entre vogais ainda se pronunciava como J, isto no século XVI, o século de Camões. E por isso é que ele faz ojos rimar com nojos. Órgãos e frauta deixava, depois o meu tão querido no salgueiro que ali estava, que pera troféu ficava de quem me tinha vencido. Mas lembranças da afeição que ali cativo me tinha, me perguntaram então, que era da música minha que eu cantava em Sião? Que foi daquele cantar das gentes tão celebrado? Por que eu deixava de usar? Pois sempre ajuda a passar qualquer trabalho passado. Canta o caminhante ledo no caminho trabalhoso, por entre o espesso arvoredo, e de noite o temeroso, cantando, refreia o medo. Canta o preso docemente, os duros grilhões tocando. Canta o segador contente, e o trabalhador, cantando, o trabalho menos sente. Eu, que estas coisas senti, na alma de mágoas tão cheia, como dirá, respondi, quem tão alheio está de si, doce canto em terra alheia? Como poderá cantar quem em choro banha o peito? Porque se quem trabalhar canta por menos cantar, eu só descanso em jeito.
que não parece razão nem seria cousa idônea por abrandar a paixão, que cantasse em Babilônia as cantigas de Sião. E aqui neste ponto, Babilônia deixa de significar a pátria dele, do nascimento dele, assim como Sião no Salmo significava a pátria dos judeus carregados para a Babilônia. A partir daqui, Babilônia e Sião passam a significar esta vida, a vida na pátria, na nossa pátria do nascimento, e a vida na pátria do céu. E isto é essencial para que nós compreendamos tudo que vem a seguir. Que, quando há muita graveza da saudade quebrante esta vital fortaleza, antes moura de tristeza, ou seja, antes morra de tristeza, que por abrandá-la cante. Que, se o fino pensamento só na tristeza consiste, não tenho medo ao tormento, que morrer de puro triste, que maior contentamento. Nem na frauta cantarei o que passo e passei já, nem menos o escreverei, porque a pena cansará e eu não descansarei. E aqui ele vai jogar com os vários sentidos da palavra pena. A pena cansará é a pena de escrever. E agora ele continua: que se vida tão pequena se acrescenta em terra estranha, e se amor a si o ordena, razão é que canse a pena de escrever pena tamanha. Porém, se pera sentar o que sente o coração, apenas já me cansar, não canse pera voar a memória em Sião. Terra bem-aventurada, se por algum movimento d'alma me fores mudada, minha pena seja dada a perpétuo esquecimento. A pena deste desterro, que eu mais desejo esculpida em pedra ou em duro ferro, essa nunca seja ouvida em castigo de meu erro. E se eu cantar quiser em Babilônia sujeito e Jerusalém, sem te ver, a voz, quando a mover, se me congele no peito. A minha língua se apegue às falsas, pois te perdi, se enquanto viver assim, houver tempo em que te negue ou que me esqueça de ti. Mas, ó tu, terra de glória, se eu nunca vi tua essência, como me lembras na ausência? Não me lembras na memória, senão na reminiscência. E eu acredito que vocês estão reconhecendo Platão aqui, e vamos continuar com Platão. Que a alma é tábua rasa, que com a escrita doutrina celeste tanto imagina que voa da própria casa e sobre a pátria divina. Não é logo a saudade das terras onde nasceu a carne, mas é do céu, daquela santa cidade de onde esta alma descendeu. E aquela humana figura que cá me pode alterar, não é quem se há de buscar, é raio da fermosura que só se deve de amar. Que os olhos e a luz que ateia o fogo que cá sujeita, não do sol, mas da candeia, é sombra daquela ideia que em Deus está mais perfeita. E os que cá me cativaram são poderosos afeitos que os corações têm sujeitos, sofistas que me ensinaram maus caminhos por direitos. Destes o mando tirano me obriga com desatino a cantar ao som do dano, cantares de amor profano por versos de amor divino. Mas eu, lustrado com santo raio na terra de dor, de confusões e de espanto, como hei de cantar o canto que só se deve ao Senhor? Tanto pode o benefício da graça que dá saúde, e saúde aqui significa salvação, que ordena que a vida mude, e o que eu tomei por vício, vício me faz grau pela virtude,
e faz que este natural amor que tanto se preza suba da sombra ao real, da particular beleza para a beleza geral. Fique logo pendurada a frauta com que tangi, ó Jerusalém sagrada, e tome a lira dourada pela só cantar de ti. Não cative ferrolhado na Babilônia infernal, mas de vícios desatado, e cadesta a ti levado, pátria minha natural. E se eu mais dera servir a mundanos acidentes, duros, tiranos e urgentes, risque-se quanto já fiz do grão livro dos viventes. E tomando já na mão a lira santa e capaz doutra mais alta invenção, cale-se esta confusão, cante-se a visão da paz. Ouça meu pastor e o rei, retumbe este acento santo, mova-se no mudo espanto, que do que já mal cantei, a palinódia já canto. A vós só me quero ir, Senhor e grão capitão da alta torre de Sião, a qual não posso subir se me vós não dais a mão. No grão dia singular que na lira o douto som Jerusalém celebrar, lembrai-vos de castigar os ruins filhos de Edom, aqueles que tinto vão no pobre sangue inocente, soberbos com o poder vão, arrasai-os igualmente, conheçam que humanos são, e aquele poder tão duro dos afeitos com que venho, que incendem alma e engenho, que já me entraram um muro do livre-arbítrio que tenho. Estes que tão furiosos gritando vêm a escalar-me, maus espíritos danosos que querem como forçosos do alicerce derribar-me, derribai-os, fiquem sós, de forças fracos, imbeles, porque não podemos nós, nem com eles ir a vós, nem sem vós livrar-nos deles. Não basta minha fraqueza para me dar defensão, se vós, santo capitão, nesta minha fortaleza não puserdes guarnição. E tu, ó carne, que encantas, filha de Babel tão feia, toda de miséria cheia, que 1000 vezes te levantas contra quem te senhoreia, beato só pode ser quem, com a ajuda celeste, contra ti prevalecer e te vier a fazer o mal que lhe tu fizeste. Quem com disciplina crua se fere mais que uma vez, cuja alma de vícios nua faz nódoas na carne sua, que já a carne na alma fez. E beato quem tomar seus pensamentos recentes e em nascendo os afogar, para não virem a parar em vícios graves e urgentes. Quem com eles logo der na pedra do furor santo, e batendo os desfizer na pedra que veio a ser, enfim, cabeça do canto. A pedra, com maiúscula, que veio a ser cabeça do canto, é Pedro. E aqui nós temos uma metonímia pela igreja e pela fé da igreja. Eu retomo. Quem logo, quando imagina nos vícios da carne má, os pensamentos declina aquela carne divina que na cruz esteve já. Quem do vil contentamento cá deste mundo visível, quanto ao homem for possível passar logo o entendimento pelo mundo inteligível. Ali achará alegria em tudo perfeita e cheia, em tão suave harmonia que nem por pouco recreia, nem por sobeja enfastia. Ali verá tão profundo mistério na suma alteza, que vencida a natureza, os mores faustos do mundo julgue por maior baixeza. Ó tu, divino aposento, minha casa singular, minha pátria singular, se só com te imaginar tanto sobe o entendimento, que fará sem ti se achar? Ditoso quem se partir pera ti, terra excelente, tão justo e tão penitente, que depois de a ti subir, lá descansa eternamente. Para concluir este nosso encontro, que foi todo dedicado a Camões, eu gostaria de ler um soneto de Manuel Bandeira, intitulado A Camões. Ele publicou na primeira página do primeiro livro de poesias dele, A Cinza das Horas. Quando n'alma pesar de tua raça a névoa de apagada e vil tristeza, busca ela sempre a glória que não passa,
em teu poema de heroísmo e de beleza. Gênio purificado na desgraça, tu resumiste em ti toda a grandeza, poeta e soldado. Em ti brilhou sem jaça o amor da grande pátria portuguesa. Enquanto o fero canto ecoar na mente da estirpe que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente, não morrerá sem poetas nem soldados a língua em que cantaste rudemente as armas e os barões assinalados.